A paz do Senhor Jesus, estou aqui para gravar mais um vídeo para nossa reflexão, para o nosso aprendizado. Creio eu que nós vamos aprender mais de Cristo quando nós tivermos a mente renovada e constantemente renovando a nossa mente através da palavra, né? Às vezes a Bíblia diz que nós precisamos ter a mente de Cristo. E como faz para nós termos a mente de Cristo? Primeiro, nós precisamos orar para ter uma mente espiritual, porque através da oração o Senhor vai iluminando a nossa consciência, a nossa razão, que sem o Espírito Santo é completamente obscurecida. E junto a isso, Bíblia. Não tem como nós termos a mente de Cristo se nós não soubermos o que Deus disse em Sua palavra. Se nós não soubermos o que Cristo nos ensinou. Se nós não soubermos isso aqui, ó, aquilo que Deus escreveu através de homens santos, se nós não soubermos isso, nós não teremos uma mente de Cristo e não pensaremos como Jesus pensava, como Deus pensa sobre nós mesmos, sobre o próximo e sobre Ele, sobre o reino de Cristo. Isso é ter uma mente espiritual, ter uma mente de Cristo. Então, fazendo esses vídeos, eu edifico a mim mesmo através da palavra e também talvez possa edificar a vida de você que assiste e assim crescermos, né? E hoje eu queria falar sobre o ensinamento de Jesus que está no Evangelho de Marcos, que é o ensinamento onde Jesus fala sobre radicalidade. Eu creio que há mais respeito nos céus por pessoas que se entregam a Satanás e servem às trevas e são blasfemas do que pessoas que ficam no meio termo, que ficam... O que Jesus Cristo disse? Que o morno ele vai vomitar da boca. Nós precisamos ou ser crente, ou ser quentes, ou ser frios, ou 8 ou 80, ou céu ou inferno, sem ter esse meio termo e tá na igreja, mas tá com um pezinho no pecado, um pé na igreja e outro no mundo. Não. Há mais respeito no céu por pessoas que se entregam a Satanás do que pessoas que estão na igreja, um pé na igreja e outro no mundo, por pessoas que servem a dois senhores. E a Bíblia diz que é impossível servir a Deus e a Mamon. É impossível servir a Deus e as trevas. É impossível você ir na igreja ao domingo e se entorpecer nas noites, onde Paulo diz que a bebedeira, a pecado, há coisas vergonhosas de até mesmo de se falar, onde as pessoas, que ele fala, né, que as pessoas que se embriagam à noite. Então não adianta a gente ir para a igreja no domingo e durante a semana, sei lá, ir para um centro umbanda. Não. Ou nós vamos para a igreja e servimos a Deus, ou nós vamos para um centro umbanda e servimos a Satanás. Não tem como juntar as duas coisas. Ou servimos a Deus ou ao diabo. E a minha base bíblica que eu tiro para essa intensidade no nosso serviço a Deus, essa radicalidade, esse comprometimento, é quando Jesus nos ensina, a partir do Evangelho de Marcos, no capítulo 9, alguns capítulos antes, Jesus está vindo de uma transfiguração, onde Jesus se transfigura no monte para Pedro, Tiago e João, e Elias e Moisés aparecem conversando com Jesus sobre a crucificação de Cristo. E aí logo depois Jesus expulsa um demônio, que Jesus explica por que os discípulos não puderam expulsá-lo, e Jesus fala que essa caça não sai senão com jejum e oração. E logo depois desses acontecimentos, Jesus começa a ensinar sobre... Os discípulos têm uma discussão de quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus diz que aquele que for maior entre nós é aquele que serve. Não é como no mundo
que o maior é aquele que dá carteirada, que manda. Não. Jesus falou que entre os discípulos, o maior é aquele que serve. O maior é o menor. Porque os discípulos estavam se perguntando quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus explica: não, se você quer ser grande junto comigo, você vai ter que servir, você vai ter que lavar os pés das pessoas. E é isso, né? Para nós sermos grandes aos olhos de Deus, serviço, comprometimento com o outro, lavar os pés uns dos outros e servir, porque então nós seremos grandes diante de Deus. E aí, depois desses acontecimentos, Jesus começa a ensinar. E aí ele fala da radicalidade, que eu tiro o meu fundamento bíblico aqui. Eu queria ler aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 43, que é uma passagem bastante conhecida que diz assim: E se a tua mão te ofender, corta. Melhor é entrares na vida mutilado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o teu pé te ofender, corta-o. Melhor te entrar na vida coxo do que, tendo dois pés, ires para o fogo do inferno, para o fogo que nunca se acaba, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o teu olho te ofender, arranca-o. Melhor entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, serem lançados no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Você vê como Jesus pede uma radicalidade de nós. Se o teu braço te escandalizar, arranca-o, porque é melhor entrares na vida mutilado do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Claro que Jesus está falando de uma hipérbole aqui, mas Jesus está exigindo de nós absolutamente tudo. Não dá para nós ficarmos com Cristo e termos os nossos pecados de estimação. Não dá para nós ficarmos com Cristo e termos uma vida reprovada. Jesus pede 100% de obediência, de santidade. E eu costumo pensar, né, que Jesus Cristo ele é um Senhor espaçoso. Jesus exige tudo de nós. E nessa hipérbole, Jesus pede radicalidade, porque melhor é nós servirmos a Cristo com todo o nosso ser do que vivermos no meio a meio e irmos para o inferno, porque há o perigo da condenação eterna. Hoje não existem muitas pregações sobre o inferno, porque as pessoas nós não queremos mais ouvir isso, mas Jesus foi o pregador que mais pregou sobre o inferno. Por isso que ele era odiado. E hoje nós precisamos falar sobre o inferno. Nós precisamos falar do perigo que corremos quando nós rejeitamos a Cristo, quando nós rejeitamos as boas novas do Evangelho. E nesse perigo, né, de nós estarmos na igreja com um pé lá e outro cá. E Jesus está dizendo: se alguma parte do seu ser, se alguma parte do seu coração te ofender, pare, retire, pare de fazer para que você entre na vida. Se você tem um gargalo, vamos citar alguns problemas do mundo hoje: pornografia, imoralidade, que eu sinto que é um problema na nossa geração, infidelidade, de todas essas coisas. Se esse é o seu gargalo, pare de fazer, corte o mal pela raiz, por mais que seja difícil, por mais que doa, por mais que porque o pecado funciona da seguinte forma: o pecado é bom. Quem fala que o pecado não é bom está mentindo. É bom pecar, é bom se entorpecer.
Mas quando a Bíblia diz em Provérbios que Salomão escreveu que há caminhos ao homem que parece bom, mas os seus caminhos são caminhos de morte. O pecado, ele parece bom, ele parece bonito, mas só que pouco a pouco esse pecado que nos seduz está nos levando à morte, sem nós sabermos e cegando a nossa consciência. Seja lá qual for o seu pecado, pode ser do mais simples ao mais pesado. E Jesus está nos dizendo: pare, corte. E quando nós começamos a pecar, é difícil se desvencilhar do pecado, porque a nossa alma se acostuma, se apega ao pecado com muita facilidade. Então esse corte que nós precisamos fazer é doloroso, é problemático, a gente acha que a gente não vai conseguir, mas com o tempo, com a vida de oração, com a vida de comprometimento com a palavra, com a vida de você tomar a decisão e falar: não quero mais fazer isso, porque isso desonra a Cristo, porque isso desonra a igreja. E com o tempo o Senhor vai te dando forças, mas é uma decisão que parte de nós, porque Jesus está dizendo: se alguma parte do teu corpo te escandalizar, arranca-o, pare de fazer, largue e elimine isso da sua vida, porque isso está te levando para o inferno e está te trazendo morte. Então, precisamos da ajuda do Espírito Santo, mas é uma decisão que nós precisamos tomar de santidade. Porque senão os caminhos que nós estamos tomando pode não ser caminhos de vida e isso trazer consequências eternas para a nossa vida. E é o que li para terminar o vídeo. Eu queria ler aqui o verso 49 que diz assim: o verso 50, perdão. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Jesus está dizendo que o sal é maravilhoso, mas se o sal perder o sabor, se torna insípido, não presta mais para nada. E é isso que o pecado faz com nós cristãos. Tira o nosso sal, nos deixa sem poder, nos deixa sem virilidade. A Bíblia diz que, em Provérbios, Salomão diz que o justo é intrépido como o leão. E o pecado nos castra, tira os nossos culhões espirituais. Isso é o que o pecado faz conosco, nos deixa covarde. Mas se nós optarmos por santidade, não aqui não é uma perfeição farisaica, mas nós decidirmos por não pecar, decidimos por conservar o sal que o Senhor nos dá, porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E com a nossa luz que Cristo nos deu, nós precisamos iluminar a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. E temperar a vida das pessoas com a palavra, com o nosso estilo de vida, com a fidelidade. Então, conservemos o nosso sal, e a maneira de fazer isso é não pecar. Se pecar, confessar, fazer como Davi: Senhor, fui eu. Que o profeta Natan chega em Davi e diz que ele conta a história de injustiça e mostra o pecado de Davi. Davi assume: não fui eu, Senhor, perdoa-me. É assumir o nosso BO, porque Deus se agrada disso. Não pequemos, mas se pecarmos, confessemos os nossos pecados. Como Tiago diz em sua carta, que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros e confessarmos os nossos pecados a Deus. Então, não pequemos, mas se pecarmos, assumamos o nosso boleto diante de Deus, assumamos a responsabilidade, peçamos perdão a Deus, porque maior é Deus do que o nosso coração, do que o nosso pecado, maior é Cristo do que as nossas transgressões. Então, tenhamos coragem de fazer aquilo que Jesus nos pediu: sede perfeitos como meu Pai é perfeito. Por mais que nós não alcancemos a perfeição nesta vida, contudo,
prosseguiremos em constante crescimento, progressão, aprendizado na palavra de Deus. Então, seja radical no seu serviço a Cristo e não se envergonhe do Evangelho. Se o teu pecado te escandalizar, cesse, pare, tome uma decisão e sirva a Cristo 100%. Completamente fique alucinado por Jesus. E assim você vai ter uma vida transformada, porque Jesus é poderoso para fazermos com que nós vençamos os nossos pecados, as nossas transgressões. Amém? Então seja radical no seu serviço a Cristo. Que Deus abençoe, um abraço, um beijo no coração, ó, e até o próximo vídeo.